Olá, agora estamos ao vivo com o Paulo Henrique Entramos. Fernandes Braga. Meu colega psicólogo também, né? E eu Sim, queria que você me falasse um pouco de você, da sua profissão, já falei que é psicólogo, né? E se sim. apresentasse para quem está assistindo. Bom, meu nome é Paulo Henrique, eu tenho 32 anos, nasci em Jundiaí, São Paulo, tenho uma irmã e sou filho de pais separados. Acho que inicialmente seria isso. A gente vai ainda Uhum. abordar outros temas, mas poderia Sim, dizer vai também fazer que eu sou muito. formado em psicologia. Uhum. Muito bem. Eu queria que você me falasse um pouco da sua infância, da sua família de origem, como é que foi a sua vida quando você era criança, sua vida escolar, a sua família. Tá, eu vou pegar esses dois pontos então. Tá. Infância e vida escolar. Bom, eu nasci em Jundiaí, já morei no estado do Pará, em Goiás, em Tocantins e aqui em Jundiaí. A minha mãe, ela é esquizofrênica, né? Hum, E ela, em 5 surtos que ela teve, ela levou eu e minha irmã para esses outros estados, né? Para encontrar a família dela, que é toda de lá. Minha família, por parte de mãe, é do estado de Goiás. E por parte uhum, de pai, é do Mato Grosso. uhum. Diz a minha avó que a família por parte de pai é descendente de alemão com índio. E a minha Hã, mãe, por parte de mãe, descendente de português com brasileiro mesmo. uhum. E, bom, a gente acabou indo morar em outros estados. Como se já não fosse difícil a superdotação, ainda teve essa quebra, né? Essa quebra, essa ruptura forte com diversas amizades que eu tive, viajando para esses estados e tal. Hum. Esse é o Talarico, ele está hoje participando de todas as entrevistas ativamente. Ah, sim, eu vi, eu gosto de gato. É. Então, a minha infância foi bastante difícil. A minha Hã, mãe, o problema dela e a personalidade dela, ela não gosta de tomar remédios, né? Então, uhum, ela fica sem tomar remédios, ela tem alucinações auditivas e visuais, né? E uhum, ela sempre foi muito religiosa também. hum. Então, ela às vezes dava o dinheiro dela, da gente, para a igreja, ou alguma O pessoa em dinheiro do condição de rua. sustento da família? De comprar mistura, comida, dava tudo. E aí aconteceu da gente passar fome, né? Em Hum, algumas ocasiões da minha infância por conta disso, né? Chegar e não ter o que comer. E aí a gente comer, sei lá, açúcar puro ou Toddy puro, porque ela uhum, tinha dado, às vezes passava um morador de rua, e aí ela falava, é Jesus disfarçado. E aí ela dava uhum. a mistura, dava o dinheiro e E como que você entendia isso na época? eu ficava bravo, só que eu entendia que não adiantava brigar com ela, porque esse era o jeito dela, ela era Hum, muito rígida nessas posturas dela, e sempre quando eu brigava com ela sobre essas coisas, ela ficava assim mais desagradável, digamos assim, né? Ela ficava mais tensa, ela começava a orar mais, ela começava a falar mais. E aí, se tivesse algum brinquedo que eu gostava, ela jogava fora, ela achava que tinha alguma coisa que estava me fazendo assim e tal, e tinha essa pressão, né? uhum, Mas eu me lembro de ter essa percepção, né? uhum. E uma coisa que eu me lembro também que ela fazia bastante era quando eu tinha brinquedos, né? E eram poucos brinquedos porque a gente nunca teve muitas condições e eu acabava fabricando os meus brinquedos ou Ah, inventando é? coisas para fazer. Como que era? Sim, Que tipo de coisa você fabricava? por exemplo, de madeira e de gesso. Mas eu me Hum, lembro que ela teve um episódio que ela
Eu fazia carros de gesso Hum. e algumas esculturas simples, né? E aí um dia ela achou que estava Você muito esculpia no parecido. gesso? Ou você É, eu não moldava esculpia, eu conforme... pegava a pedra, tinha tipo uma fábrica que ela descartava o gesso, sabe? Pedaços de Ah, gesso. E aí eu aham. ia limando o gesso. E É. aí dava a forma de um carro, de alguma coisa, né? E Ah, eu que lembro que um dia legal. ela achou que estava muito parecido com um real. Ela falou: não, isso É. aqui não foi você, não pode ter sido que foi você, isso aqui foi macumba que fizeram. E aí jogou tudo fora. Ai. Aí eu ficava bravo e não podia chorar, não deixava chorar também, É. porque ela não entendia também isso, né? E aí E você ela entendia nessa época que isso era um problema, de que a esquizofrenia era uma doença, que era um problema? Ou como que você entendia isso, né, quando você era criança? entendia, mas não com o entendimento que eu tenho hoje. Uhum. Mas, assim, eu entendia que tinha algo de errado, É. que me escapava do meu controle, mas eu não. Eu lembro que uma das questões que eu me perguntava bastante era a causa disso. Qual era a Hum, relação de causalidade dessa manifestação, desses sintomas, né? hum. E eu entendia que havia algumas manifestações que eram por conta do meu próprio comportamento. Então, esse eu É. controlava. Mas eu me perguntava também sobre outros determinantes, né? Hum, Familiares, etc. Então, nesse tempo, eu me recordo que as minhas reflexões eram mais nesse sentido, sabe? Quais eram uhum. as causas e tal. E E o que você foi meio acha que que, era você que provocava? por exemplo, isso, ficar bravo porque ela Hum, jogou fora. Eu me lembro que eu encontrei com ela ano passado agora, né? Ano hum, passado eu fui 2, 3 vezes lá e ela me devolveu um pente que ela tinha pegado hum. e era um pente que eu gostava. Eu não sei se você já estudou Valon. Valon não, desculpa. O Winnicott. É. Ele tem um conceito chamado de objetos transicionais, que é objetos que Aham. ajudam a criança a fazer uma transição. Ela pega aquilo e investe afetivamente naquele objeto. E eu lembro que eu tinha um pente que, que, que eu tomei como objeto transicional, não tinha nada ali, né? E aí ela percebeu que eu elogiava o pente e que eu ficava com o pente. Ela escondeu esse pente e me devolveu 15 anos depois. E aí eu É. lembro que eu fiquei bravo, eu falei, você pegou, sei que você pegou, você faz isso. Ela, não peguei, foi trabalho que fizeram. Eu falei, você pegou, para de mentir pra mim, É. me devolve. E aí me devolveu 15 anos depois. Aí me pediu desculpa e tal. Aí eu falei, você não tem jeito mesmo, né? Hum. E aí E foi você isso. tem Mas mágoas dela? já tive mais. Hoje em dia não, hoje em dia eu entendo. Mas é que também tiveram coisas boas, sabe? Desse Hum, comportamento dela também, boas entre aspas, assim. Mas, por exemplo, eu me lembro que ela me deixou riscar com carvão um quarto inteiro, com é, frases e desenhos. é, E isso é uma coisa que assustava ela também, que eu desenhava igual. Eu assistia desenho japonês na TV, é, acabava, eu pegava um carvão e riscava na parede o desenho igual. é. Até eu me surpreendia depois, né, que eu conseguia fazer isso e ela também. E E que ela, idade ela você tinha? deixava. Que idade você tinha? Ah, eu devia ter uns 7 anos por aí, 7, 8 anos nessa É, época. E uma pessoa normal nunca deixaria fazer isso, né? Riscar dentro de casa com carvão, aquela coisa ridícula. Mas ela é. deixou riscar tudo e eu acabei desenvolvendo esse lado, né? Foram a poesia e o desenho foram duas coisas, foram dois contatos com a arte, os dois primários que eu tive, e daí eu fui desenvolvendo os interesses em diversas outras áreas. E foi uma coisa que veio de dentro ou alguém te ensinou alguma coisa de desenhar ou de fazer poesia? Como que surgiu isso? De poesia, eu me lembro que eu tinha eu tinha uma relação com ela de certa forma assim freudiana, É, com a sua mãe. com a minha mãe, sim. E aí eu sublimava isso através dos poemas, escrevia cartinhas de amor Hum, para ela e tal, escrevia. E aí acabei gostando um pouco depois do romantismo, né? Romantismo alemão, hum, e teve esse período, né?
E o desenho, eu lembro que eu gostava de desenhar já, e na escola eu gostava muito de desenhar. Porque eu me lembro um caso que aconteceu na escola, que eu fazia assim, quando eu aprendi a fazer operações de soma, divisão, multiplicação e tal, e a professora me ensinou, eu aprendi aquilo, peguei, era muito rápido, muito intuitivo e tal, levei para ela, aí falei, aqui, professora, tá feito. Hum, Ela olhou assim, olhou para mim e falou assim, tá certo, você fez 3, mas são 10. Falei, não, mas não precisa fazer 10, eu já aprendi. O que é a próxima? Agora, qual que é a próxima? Ela falou, não, você tem que esperar todo mundo, vai fazer os 10. Ah, eu me irritei, falei, não, eu já aprendi isso aqui, eu não quero fazer isso aqui de 10, eu não sou idiota. E ah, aí, ela não deixou, né, eu fazer, e eu lembro que aconteceu muito isso na escola, né, eu fazia as coisas, e terminava, eu sempre fui mais ou menos ou o primeiro a terminar uma prova, ou um dos hum. 3 primeiros, que às vezes tinha alguma pessoa que, né, fazia a prova e chutava e ia, né, mas eu lembro que eu sempre fui fazendo assim, eu lia e já respondia, lia e respondia. E E aí tirava eu sempre notas fiquei. boas. Geralmente sim. Mas, por exemplo, em artes era a minha nota pior. Tirava 2 ou Ah, zero. É, porque eu fazia o desenho e ficava bom, e a professora pegava para ela. E eu não queria que ela pegasse. Eu gostava do desenho e queria ficar com ele para mim. Ah, eu não é. entregava. E ela me dava zero. E Nossa. ela, assim, ela também meio que gostava, me admirava, mas tinha um pouco de raiva, assim, sabe? Eu lembro que uma Hum, vez ela falou assim: não adianta você saber desenhar, mas se você não conhecer as escolas de arte. Não hum, adianta nada você saber desenhar isso, aquilo, mas se você não sabe em que movimento o Picasso está inserido. é, E ela falava meio que olhando para mim, eu sabia que era para mim, sabe? Você sabe quando a é, coisa é para você, né? hum, E aí ficava nisso. Inclusive, na escola eu tinha. A gente tinha esses períodos de ócio, né? E aí eu fui desenvolvendo o desenho. Eu lembro que eu sofria bullying, não tanto porque eu sempre fui alto, né? É uma coisa que me hum, ajudou, né? Um dos é, 3 mais altos, o mais alto da sala. Eu tenho 85. E eu tinha um grupo de amigos, 2 amigos, né? Que eram também desenhistas. hum, E a gente estava ali entre os 3 da escola, melhores da escola, né? Eu inicialmente comecei como o terceiro melhor, passei para o segundo depois e comecei a alcançar o primeiro. E a gente, eu lembro que eu e o melhor da escola, desenhista, a gente era surrealista. Não se hum, apresentava como surrealista, mas a gente acreditava que a técnica de desenho deveria ser puramente baseada na criatividade, na memória ou dos sonhos, e nunca olhando. E hum, esse outro meu colega, ele fazia só olhando. E aí a é, gente meio que excluía ele, assim, falava mal dele, que tá mais relacionado à técnica realista, né? E aí aham, ficava assim, ele fez um desenho igual o nosso aqui, ó. Eu fiz um desenho, ele foi lá correndo copiar, aí ele fez o outro olhando e tal, e a gente achava que isso era um demérito, que é, isso não exercitava a criatividade e a inteligência, e que era fácil demais, né? Que a gente, é, inclusive a gente falava, né, que o realismo, o hiperrealismo, eles não são produções artísticas escassas. é, Por isso que não vale, né? Você vê que você entra no. É muito fácil você encontrar uma pessoa que desenha no hiperrealismo, uma técnica hiperrealista, idêntico, mas não tem valor, porque muita gente é. faz, né? Então, claro que a gente não discutia com essas palavras, mas era nessa ideia, né? E foi meio que isso a minha escola, a Ah, minha mas isso é infância um na conceito escola. de vocês, né? Não da arte. Foi um conceito que a gente acabou desenvolvendo, mas está presente na arte, né? É que o Uhum, surrealismo ele tem as raízes na psicanálise, essa ideia de se basear nos sonhos, na criatividade, é correlato, né? E a técnica uhum, realista também é correlata que ele usava, né? Que era essa coisa de você desenhar a realidade tal como ela é. Você olha, uhum. por exemplo, eu vou olhar você e vou desenhar do jeito que Tipo você é. aquele pintor que eu não sei como é que pronuncia, que escreve em inglês, que ele desenhava assim a roupa, os detalhes da saia, todos como se fosse uma fotografia mesmo, né? A técnica é essa. Não sei de É, qual você está falando, mas é a um que ideia é essa desenhava mesmo.
bem assim, você vê principalmente os tecidos, né, das roupas, eles se preocupavam muito em Ah, sim, é desenvolver os isso mesmo. tecidos. É. Sim. E assim, como que você se interessou por arte de uma forma tão intensa? Na escola você tinha aula de artes? Como é que era essa aula que você tinha na escola? Tinha a aula de artes, era desenho, só desenho, e ela Hum, dava temático, né? Ela dava um tema, às vezes ela colocava lá, por exemplo, vamos desenhar o vaso de flores do Van Gogh. hum, E aí é simples, né? Eu desenhava, acabava, aqui, tá aqui. E aí você consegue, você começa a reparar que você é bom pelo é, contexto, né? Quando ela olha é, assim, não, você terminou já, eu te acabei de falar isso tem 5 minutos. é, Você vê isso na expressão da pessoa, né? Aí ela hum, olha assim, ó, deixa eu ver isso aqui. Aí ela olha assim, arregala, olha para mim, olha pro desenho, olha para mim de novo. Aí ela, não, tá bom. Aí ela vai lá, é, mete um 10 lá, e aí ela acaba desenvolvendo um olhar clínico, né? Quando você vai desenhando, hum, você. Não sei se você já reparou com isso, quando você vê um desenho de um desenhista, de um artista, sei lá, ele fala assim, não tá muito legal, mas fala assim, nossa, tá incrível. Aí você fala, não, tem uns defeitos aqui e tal, porque não tem esse olhar clínico, né? uhum. E aí é inevitável que você olha e compara o seu com o da professora, você sabe diferenciar qual que tá num nível estético superior. Se você acha que os E seus eram melhores que os dela. eu acho. Eu É. diria que eu tenho certeza até. E ela reconhecia ou não? Verbalmente, verbalmente não, assim, não diretamente. Hum, Mas, assim, pelo que ela dizia, ela reconhecia isso, né? uhum, Essa coisa também dela falar, não adianta você ser o melhor desenhista do mundo. Inclusive, ela deixava. Eu percebia que ela tinha uma certa inveja dos desenhos que eu fazia mais do que desse outro meu colega que era o Vander, hum. porque o Vander desenhava melhor que eu. E ela tinha aqui uma coisa assim, meio que, tipo, sabe? Ela achava mais atrativo, meu, não sei porquê, né? Então era uma sala que você tinha uma outra pessoa também que desenhava, né? Então acabava dividindo isso, né? Você tem um desenho aí para Sim. mostrar? Tem os meus quadros aqui que eu trouxe, É. que desenho eu tenho também, mas não Não, aqui os perto. seus quadros. É. Ó, deixa eu ver isso aqui. Vamos ver. Uhum. Esse é o Legal. Nietzsche, é o É, filósofo Nietzsche, né? aham. Esse aqui eu não terminei ainda. É como se fosse um celular, tá vendo? Tem uma pessoa e É. aí na tela do celular ela tá com esse Ah, rosto vermelho bonito. aham, Atrás é uma caveira. aham. Abordando Bem essa ideia. surrealista, né? Hã? Bem surrealista. Aqui já está mais próximo do geometrismo. Eu abandonei o Ah, surrealismo. ah, Aí eu estava aqui trabalhando num estilo próprio meu. ah. Esse aqui não sei se vai dar para ver direito. Eu não pintei ele muito bem. Esse tem uma cobra. É uma pessoa com asas. Ah, não dá para Esse, ver as asas. esse é o Urias, o Ah, Hitita, que foi injustiçado pelo rei Davi. O rei Davi talaricou ele, pegou a mulher dele, a ah, Betseba, que é a mãe de Salomão. ah, O Urias era fiel a ele, um general importante. Ele colocou na frente de guerra para morrer e tomou a esposa dele. E aí eu aham. pintei esse quadro que é como se fosse a revolta dele. Ah, meu gato chama Talarico. É um bom nome. Falando nisso já, né? É, Esse aqui, acho que dá para ver um pouco melhor, que eu tô quase terminando. é. E Isso você tem é uma releitura? releitura do Dante Alighieri. É.
feita pelo Sandro Botticelli. O, É. o, o Sandro Botticelli pintou o Dante, né? E aí essa é a minha releitura. Ah, que interessante. Aqui São atrás esses. é a Divina Comédia, ó. Esses livros. Não sei se Ah, tá tô vendo. vendo. Legal. Era do meu avô. É legal. É, então, assim, o meio que você cresceu não era muito, não valorizava muito artes e esse tipo de Não. talento. Como é que era? Como é que você se dedicou a isso? Tenta, eu não sei se eu estou conseguindo me expressar bem, Sim. mas assim, como que você insistiu nisso se era um meio que não valorizava? Então, eu acho que é justamente por não valorizar. Hum, Porque, por exemplo, a gente poderia colocar dentro desse contexto também, eu gosto de música clássica. Gosto bastante aham, de Ennio Morricone, não sei como pronuncia, é, e de Mozart, Beethoven. Não gosto muito uhum, de Bach. Não gosto muito do barroco em geral, porque eu acho muito carregado. E eu acho que por conta do belo, da beleza, como uma forma de escapar de tanta porcaria, tá contextualizado em tanta coisa ruim, desagradável, hum, que eu acabei encontrando essas coisas e escapando dessa realidade, imaginando outras coisas. hum, O segundo livro que eu li foi Noites Brancas, do Dostoiévski, que foi um hum. livro que mudou minha vida. E eu terminei chorando esse Que livro, e idade quando eu você terminei, tinha? Que idade você tinha? já tava com 19 já. O Aham. Noites Brancas estava com 19. Mas música clássica eu comecei a ouvir com 17, mais ou menos. Tá, quem que te apresentou a música clássica? Ninguém. Como que Eu você mesmo descobriu? fui procurando na internet, na Lan House, na época não tinha nem internet. E aí eu ia Hum, na Lan House e eu me interessei por música clássica, comecei a ouvir e gostei. Aquilo me tocava, né? uhum, Agora, Dostoiévski e o Nietzsche eu conheci porque na época eu não tinha como ir numa livraria, não era difícil comprar livros e na internet o que tinha disponível eram os grandes clássicos para PDF. Naquela época da internet muito antiga, tinha mais era esses livros, né, que é domínio público, etc. E aí eu baixava para assistir offline em casa, para assistir uhum. não, para ler, né? E assim, o terceiro que eu li foi o Ecce Homo do Nietzsche, também, que eu É, gostei bastante. Gostei bastante da escrita dele, né? E é, foram dois livros que me marcaram muito, né? Que ali eu entendi que era aquilo que eu queria fazer, que eu tinha nascido para fazer. E comecei a escrever a partir dali, não parei mais. E você escreve também? O que que você escreve? Escrevo ensaio, filosofia, estou me aventurando em escrever um pouco de teologia também. Hum, Eu escrevi já ficção, só que aí eu acabei jogando fora, não gostei do resultado. por Escrevi que dois não? livros, um e Você meio. escreveu 2 livros e jogou fora? Joguei. Eu só consegui escrever um até agora, ó, infantil aqui atrás. Ah, sim. Então, mas é que eu escrevi um pouco, tava naquela efervescência do Harry Potter e do É, Percy Jackson. Então eu escrevi é, um que era baseado numa história que eu tinha criado por conta do desenho, que era é. uma história em quadrinhos que eu queria fazer, e aí eu escrevi ela em livro. Só Uhum, que aí depois eu não gostei e acabei jogando fora. Eu comecei a ler ensaio, né? E eu tinha muita a impressão de que se eu começasse a ler ensaio, eu ia perder um pouco do interesse pelo gênero de ficção. hum, E aconteceu, de certa forma, isso, né? E aí eu acabei hum, jogando fora, e aí tô com esse projeto ainda, mas ainda não correu ainda, de é. fazer algo no campo da ficção. Você passou a sua infância e adolescência criando um mundo particular, é isso? Sim,
para Sim, fugir dos problemas da realidade. sim, sim, Tá. foi isso. E você morava onde nessa época? Quando você começou a desenhar, onde você morava? Quando eu comecei mesmo a desenhar, eu estava morando com a minha mãe, pelo que eu me lembro. Mas desenhando nesse trajeto da escola, eu morei com meu pai, morei com a minha tia também já. Uhum. Foram esses períodos, mas com a minha tia nem tanto, né? Hum. E tiveram os tempos que eu não desenhei. Eu morei um tempo com uma amiga da minha mãe e morei em orfanato. E O lá que não desenhava, aconteceu? né? Por que você foi parar no orfanato? Uma tia minha, ela pegou supostamente para cuidar minha mãe e minha irmã. Ah, Disse pro meu pai que ia cuidar da gente para ele mandar dinheiro para ela. E aí ela foi tentar atravessar a fronteira do México e Estados Unidos, recebendo dinheiro. Aí colocou minha mãe no hospital psiquiátrico em Itapira e internou e colocou no orfanato, eu e minha irmã. E aí então ela nós queria ficamos lá. morar nos Estados Unidos às custas do seu pai, é isso? É, E colocou vocês no orfanato. é, Ah, sem avisar, né? ah. E aí foi assim, eu tinha 10 anos nessa época. E como é que foi essa experiência de ver no orfanato? Você estava junto com a sua irmã, né? E ficou afastado da sua mãe? Sim, foi bem, foi bem forte, assim. Hum, Eu lembro quando eu cheguei lá, antes de chegar lá, tinha uma van que ia levar a gente pra lá, né? E a minha mãe tava toda de branco, e ela falando assim: "Meu filho, me perdoa, porque eu não posso te ajudar. A mamãe não tem autonomia suficiente." uhum, E aí eu sem entender o que tá acontecendo, né? O que tá acontecendo? Por que você tá vestida de branco? Por que você tá assim? Aí a minha tia pegou me puxou pelo braço e falou assim: "Vem, se você chorar, você não vai ver nunca mais a sua mãe." E nisso eu já nossa, tava meio que chorando, né? hum, É, aí ela falou assim: "Você tá chorando?" Aí eu falei: "Não." Aí eu virei o rosto, enxuguei a lágrima. hum, Aí nós sentamos no carro e nós fomos. Era um lugar como se fosse um horizonte. E do lado esquerdo, assim, eu lembro que tinha como se fosse, tinha uma plantação de cevada. hum. E era uma estrada muito longa, assim. Aí a gente foi e eu virei de trás, assim, para ver no carro, no vidro, e vi minha mãe ficando lá longe e a gente Hum, indo não sei para onde, né? Quando chegou lá, era como se fosse um sítio, uma casa grande, mas não era bem um sítio, era tipo uma casa bem grande com um terreno enorme, assim, com uns bambuzais no fundo e muito pé de manga. hum. E aí nós entramos, né? Minha irmã foi pro lugar onde era o alojamento das meninas e eu pro dos meninos, né? E eu lembro que na Kombi comigo tinha vindo um menino que ficava rotando o tempo inteiro. E o outro Ah, sentado do lado que ficava pulando, assim, ó, olhando na janela e tal, e eu pensando assim, para onde que eu tô indo? Você não, até então você não tinha entendido o que estava acontecendo. Não, eu achava que eu fosse ficar com a minha tia ainda. Aí eu falei, Hum, minha mãe estava sendo internada nessa vez, acho que já era a quarta, depois do meu nascimento, né? A primeira eu tinha 3 anos, quando ela recebeu o diagnóstico, em uhum, 1993. E aí, quando nós chegamos lá, eu lembro que vieram alguns meninos assim e tal. E aí, cara, tudo bem? Ó, bem. Você vai ficar aqui com a gente agora? Aí eu falei, mas só um tempo só, porque minha mãe vai me buscar. Aí eu lembro que o outro hum, moleque deu uma cotovelada no outro assim e falou assim: "Ah lá, ele tá falando que vai ficar só um tempo aqui, ó lá." Começou a tirar uma onda, sabe? E aí eu fiquei um pouco tenso assim, eu falei: "Não, lógico que vai." Não, aí ele começou a rir mesmo, sabe? Rir mesmo. Aí eu hum. comecei a ficar meio que desesperado, né? Meio que irritado e desesperado. Aí o outro maior falou assim: cala a boca, Saiyajin. Eles chamavam ele Saiyajin, por causa do Dragon Ball.
Hum, Aí ele, não, olha o que ele tá falando, meu. Ele falou assim: você não lembra como foi o seu primeiro dia aqui? Você chorou. Deixa o cara, meu. Para de encher o saco dele. Aí ele abaixou a cabeça, assim. Aí hum, o outro maior colocou a mão no meu ombro, assim, e falou assim: vem, eu vou te mostrar a sua cama. Aí eu falei: não, mas hum. ela vai vir. Você acha que ela não vai vir? Ela: não, relaxa, cara, não pensa nisso agora. E aí era um monte de beliche, né? Beliche ou treliche, eu não lembro direito. Ele mostrou um armário lá. E eu lembro que aquela noite foi bastante difícil para mim, que eu até aquela noite eu nunca tinha dormido com medo de ser estuprado. Hum, E naquela noite eu dormi com esse medo. Eu sempre dormi com a barriga para baixo. uhum, Nessa noite eu dormi com a barriga para cima. uhum, E aí acordei no outro dia super cedo e a gente tinha que trabalhar. E aí cada pessoa tinha um trabalho designado. O hum, meu era catar o lixo, que em sua maioria era lixo da natureza mesmo, sabe? Folhas, flores, manga podre, essas coisas assim. Tinha um outro garoto que juntava, empilhava isso, eu passava com uma caixa e jogava. E eu lembro que na primeira semana já tinha um trajeto lá que eu não sabia hum, por onde que ir, aonde que tinha que pegar, né? E aí eu coletei aquele trajeto que eu sabia e desci para conversar com o menino de um bambuzal, que estava varrendo o bambuzal. hum, Nisso desceu o capataz, o caseiro do orfanato. Aí ele começou a hum, gritar: o que você tá fazendo? Não sei o que e tal. E gritando e gritando. hum, Aí o outro menino virou pra mim e falou assim: você não vai correr? Eu falei: correr por quê? Eu não fiz nada? hum, Aí ele falou: se eu fosse você, eu corria. Eu falei: não hum, vou correr. Ele não vai me bater. Ele falou assim: não vai? Nisso, ele que tava trabalhando, ele já tava pulando a cerca. Aí ele quebrou um bambu, esse bambu verde, assim, de virgem, pequeno, assim, né? Bambuzinho pequeno, da altura de uma pessoa, e rebentou nas minhas pernas. Lembro que ficou o Quem? vergão O durante anos. capataz? O que É, cuidava lá? é, Nossa, por que foi. ele fez isso? Aí ele falou que eu tinha que pegar, ele falou que eu tava enrolando no trabalho. Hum, Aí eu falei assim, eu tenho uma semana aqui, eu peguei tudo o que era para pegar. Ele falou: não, tem atrás da casa lá, aquela parte assim, assim, assada que você não pegou. Nisso eu chorando hum, já, né? hum, Aí eu fui lá e peguei, e depois disso eu tentei falar com a diretora do lugar, hum, não consegui, ela sumiu, né? Ela sumiu. Eu só vi ela no primeiro dia. E eu me lembro também, uma das coisas que eu me lembro, que tinha um clima lá muito de traição, sabe? hum, Você não podia contar, ter um segredo, não podia falar nada para ninguém. E uhum, as mulheres que trabalhavam lá, elas não chamavam a gente por nome, chamavam a gente de menino, e sem olhar no rosto. uhum. E aí, hoje eu lembro disso, eu entendo, né? Porque. Por quê? Então, eu entendo no seguinte: primeiro, eu acho que elas não tinham uma formação adequada para estar ali, como seria Hã, no caso de um psicólogo. hum, E ali era um contexto de muita carência afetiva. Então, se você uhum, chama por nome um garoto, ele vai te abraçar ali. Ele não tem mãe, não tem pai. Ele vai. A gente queria isso, né? Eu queria isso. E eu lembro que os outros meninos também, né, assim, chegavam, assim, você percebe pelo olhar, né? Esse olhar de carência. E elas, sabendo disso, não permitiam isso, né? O que é, de certa forma, ruim para o desenvolvimento dessas crianças de orfanato, né? A gente cresce ali. Eu me lembro que depois de um mês ali, mais ou menos, eu ficava pensando: o que, que vai ser da minha vida quando eu fizer 18? Porque 18 eles me chutam daqui, eu vou fazer o quê? Vou morar onde? Vou fazer o quê? E hum. então tinha esse medo muito forte, essa insegurança em relação ao futuro. Eu imagino o tamanho do medo, quer dizer, eu não consigo imaginar a dimensão do medo que você passava, porque para uma criança isso é muito aterrorizante, né? Sim, 10 anos, né, eu tinha. É. Eu quase não vi a minha irmã também. A sua mãe, apesar da esquizofrenia, ela parece que era bastante afetiva com você. Sim, até demais, eu acho. Até É. demais. Me atrapalhou até com algumas namoradas.
Ah, Ela era invasiva, assim. Isso ah, é uma das coisas. Você tinha perguntado anteriormente se eu tinha alguma mágoa dela. Isso é um ponto, né? Que ela aham, chegava, assim, às vezes eu acordava com ela me olhando. ah, Aí ela me perguntava, assim, antes eu estava acordando, ela perguntava: o que que você sonhou? O que que você está pensando? Ela queria entrar dentro da minha cabeça. hum, E no banheiro, eu ia no banheiro, ela ia lá, batia na porta: Paulo Henrique, você já está há muito tempo aí. 10 minutos, hum, já tá bom, sai daí. ah. Eu estava Então você não irritado tinha, com você isso. tinha zero privacidade. Zero, zero. E no orfanato também não devia ter privacidade nenhuma, né? Não, não tinha trinco na porta, o guarda-roupa também não tinha trinco. Era beliche Hum. ou atrás de beliche, né? Quanto tempo você ficou lá? Eu não me lembro, mas eu estimo que seja mais ou menos quase um ano, assim, alguns meses, assim, sabe? O Tem que que você uns 8, 10 aprendeu anos. com essa situação lá? Foi uma experiência que eu aprendi a olhar para essa situação de uma forma que só quem passou sabe. Hum, Você está nessa condição de. É um contexto péssimo, você não quer ser adotado. Se você for adotado, você consegue ter uma vida melhor, mas ao mesmo tempo você quer os seus pais. E ao mesmo uhum, tempo você não quer ser adotado porque você não sabe também, porque 10 anos de idade, né? Você pensa, né? Um cara que não é meu pai, que não é minha mãe, vai me adotar e ele vai fazer o que comigo, com o meu corpo? hum, Eu vou estar lá, criança, frágil, fraca, eu vou fazer o que com isso? uhum, E eu entendi e percebi como que é aquela realidade, né? E algumas coisas também do que precisaria ter ali em um orfanato, mais qualidade no tratamento, teria que ser outra coisa, né? Eu não visitei vários orfanatos, mas esse em específico precisaria melhorar muita coisa. Mas eu me uhum. lembro que eu comia bastante manga, né? Eu chorava bastante, né? De noite eu chorava, no final da tarde eu chorava, e eu peguei um certo gosto por ficar sozinho no orfanato. Eu subia nos pés de manga, ficava chupando manga, olhando para o sol se pondo, chorando e pensando: e agora? O que vai acontecer comigo? Uhum. E eu lembro que a Balduco também fazia caridade, e nossa, eu ficava muito feliz com isso. E isso é uma coisa que hoje eu penso e eu reparo assim: ninguém tem a noção do valor de uma caridade, de uma empresa assim para uma instituição como essa, que acho que é uma coisa assim banal, chega lá, mas era uma coisa assim, fazia fila, as crianças empurravam uma outra e era um momento de felicidade, sabe? De você estar num contexto extremamente desagradável, desconfortável, cansativo, e eles mandavam aquelas bolachas, sabe aquelas bolachas nobres, aqueles potes de alumínio, redondos, ou tem formato Aham. assim, circular, e aí a gente comia assim e tal, e queria comer muito daquilo. É pesado isso que você passou, hein? É, é, Foi. e aí você saiu como desse orfanato? Então, eu tenho uma outra tia que ela ficou Ah, sabendo que nós estávamos nesse essa orfanato. tia que se dispôs a cuidar era irmã da sua mãe ou do seu pai? Essa que foi para o México, lá para os Estados Ambas, Unidos. ambas da minha mãe. Do meu pai Tá. é todo de Mato Grosso e eu nunca tive contato presencial com eles. E seu pai nunca quis ir visitar? Como é que era isso? Não, ele ficou em São Paulo, né, sempre, Tá. ressentido por conta da minha mãe ter abandonado e ter surtado. E ele sempre agiu de maneira assim rude, né, e bem agressiva, né? Quando conversava com ele no telefone e tal, ele sempre foi no sentido assim de retalhar, sabe? Hum, De foi, dane-se.
Não quero saber se vira agora, foi com as próprias pernas, volta sozinho. Se tiver que passar fome, passa, não tô nem aí. Foi Nossa, mais ou menos mas nesse assim, sentido. como assim foi com as próprias pernas? Porque vocês foram levados, né? Sim, exatamente. Exatamente. Hã, Mas era. Não queria saber, né? Não queria saber. hã. E E aí, a minha tia, a minha mãe, ela tem uma herança, hã, que é do meu avô, que são alguns alqueires em Goiás. E aí, hã, o que aconteceu? Essa minha tia, ela sempre quis pegar a parte nessa herança. E nas casas que a minha mãe também tinha como direito à herança também, para herdar. E aí ela foi buscar a gente. E aí ela pegou eu, a minha irmã, a tirou de sua lá, tia? Hã, minha tia. E aí eu me lembro quando ela chegou lá, eu fui correndo, abracei ela e tal. Aí eu falei assim: o caseiro me bateu. Eu falei assim: o hum, caseiro te bateu? Como assim? Me bateu com uma vara de bambu, estourou ela na minha perna. E nisso estava a diretora do lado, ela ficou meio sem graça, assim. Ah, é, eu não sabia disso. Ah, eu tenho que conversar com ele, sério? Mas você não sonhou com isso? Aí eu falei: não, lógico que não, olha aqui minha perna aqui, ó. Aí eu puxei a perna, ela: não, 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 não precisa não. hum. E aí, só que eu não, eu tava tão assim, Então isso foi alegre de sair logo, daquela né? situação. Hã. Hã? Isso Eu foi tava tão logo aliviado de sair. hã. Não entendi. Então não De ficou sair. muito tempo, né? Então, eu fiquei alguns meses. Uhum, E aí, aconteceram outras coisas também. Eu dei uma cortada, né? Eu quase uhum. apanhei lá também. E aí ela nos levou pro estado do Pará. A E sua foi tia. a minha tia. Isso. Uhum. Eu, a minha Mas é irmã, outra tia, não aquela que foi para os Estados Unidos. outra tia. Sim, Ah, tá. exatamente. Uhum, Essa daí eu nunca mais vi e espero que não veja mais também. uhum. E aí fomos pro estado do Pará. E aí nós concluímos lá um ano, de estudo, né? Eu lembro que eu passei de ano e tal. E ficamos lá, era relativamente desagradável. Ela colocava a gente para trabalhar, humilhava a gente e tal. A gente não se alimentava direito, ela não permitia, embora tivesse comida. Hum. E chegou um dia que ela me ameaçou. Ela falou: ah, você tá aqui, não quer fazer as coisas do jeito que eu quero e tal. Eu vou mandar você morar com seu pai, que ele é um monstro. Aí você vai aprender o que que é bom. Hum. Aí eu lembro que eu pensei assim, bom, com meu pai pelo menos eu consigo abrir a porta da geladeira sem pedir permissão, né? Hum. E lá eu não conseguia isso e quando eu pedia permissão ela falava não, né? Ela me tirava da geladeira e me levava para outro lugar e acontecia nesse nível assim as coisas. E aí eu falei assim, então tá bom, eu vou. E nisso ficou certo, né, de eu vir. E aí a minha irmã Hum. também quis vir também, né? Ela falou assim, não, você vai me deixar sozinha? Não, eu vou. E aí ela, depois de um tempo conversando com a minha irmã me disse que ela chegou e teve uma conversa com ela e falou assim, Raquel, fala para mim o que que você quer para você não ir embora, para você ficar aqui. Hum. Aí eu lembro que antes disso ela tava falando assim que ela tinha comprado uma boneca da Xuxa, lembra aquela boneca grande de 1,20 Lembro, m? E aí ela lembro. falava Aquele assim, boneco enorme. Hã. essa mesmo. E aí ela Hã. ficava tipo, não, essa boneca é a melhor do mundo, que não sei o que e tal. Falando isso pra minha irmã. Minha irmã criança, ela ficava tipo, nossa, essa melhor boneca, que não sei o que e tal. Hã. E aí, já pensando lá na frente, né? E aí até que um dia Hum. que ela chegou, ela falou, o que que você quer que eu te dou? Fala qualquer coisa pra você ficar aqui. Aí ela falou assim, a boneca. Aí ela deu essa boneca. Inclusive, depois de anos, eu brinquei, né, com a minha irmã, né, eu brincava com ela falando assim que ela vendeu a alma dela pro diabo por uma boneca. Hum. E aí ela começa a chorar. É uma coisa assim, você repara que tem uma carga extremamente afetiva e tem uma questão ali, sabe?
que ela Hum. abaixa a cabeça, ela já começa a E chorar, ela ela vai lá, pega ficou, a então sua boneca. irmã ficou lá. Ficou com a boneca e ficou lá. E você foi E morar com seu pai. e eu vim para São Paulo. E aí, como é que foi esse reencontro com seu pai? Porque você mal conhecia ele, pelo que eu entendi. Sim. Então, eu não conhecia muito bem, por conta dessas fugas e tal, né? No começo eu dormi um pouco com medo, porque ele Hum, sempre teve fama de ser mulherengo aqui, né? hum, Então, no começo eu dormi com medo, não sabia também se ele ia me estuprar, ia fazer qualquer coisa, né? hum, E inicialmente eu cheguei e tal, e a gente tinha uma relação assim, até que, sim, mais ou menos, sabe? Fazer umas hum, piadas e tal, e a gente ia, fazia o que dava, ia ajudando e tal. Só que ele nunca foi uma pessoa de ajudar, sabe? Então, por exemplo, chegou o momento de que eu queria namorar uma menina. E aí você precisa de kits de higiene, você precisa de dinheiro para o ônibus, para comprar cachorro quente, para isso, não sei o quê. hum, E aí chega e pede, não dá. Aí não tem R$ 10, não tem R$ 15, não tem nada, sabe? E aí, assim, eu tive vários problemas com isso, né? Vários, né? Você não. Às vezes chegava uma menina muito linda que muita gente queria namorar e tal, conversava, e aí eu pensava assim, eu vou fazer o quê? Eu não tenho dinheiro para pagar um cachorro quente para ela, não tenho dinheiro para comprar hum. um tênis. E aí eu nem tava. E abri mão assim de muita coisa, sabe, por causa disso. Passei bullying já também, eu não tinha blusa. Então eu ia para a escola, eu não comprava uniforme também. O uniforme tava transparente, sabe? Você via os meus mamilos É. por, por- pela camiseta do uniforme. Uhum. E isso foi desgastando, sabe? Aí aconteceram algumas outras coisas e tal, né? Ele me ameaçava de me agredir, assim, frequentemente. Às vezes me agredia mesmo quando alguém brigava com ele, ou ele estava bravo com alguém, ou alguém não pagava o aluguel para ele, que ele tem umas casas que ele aluga. Então eles contavam em mim, sabe? E aí eu Hum. percebia que era isso, sabe? E aí isso foi me marcando, sabe? Uma coisa também que me marcou muito foi no sentido de que não tinha nada para aprender, não tem nada para ensinar, sabe? O seu pai. É, aconteceu o contrário, né? Ele vinha até Hum, mim para eu ensinar. Ah, hum, como faz isso? Aí vai, explica e tal, e aí até relacionar com as pessoas, pedir para mim, perguntar para mim e tal. E aí sempre variando entre perguntas ou impossíveis, que só um Deus saberia, que são hum, irritantes, né? Porque você deduz que um humano não tem essa resposta, ou perguntas muito idiotas, hum, que, sim, que uma pessoa assim que tem mais de 15 anos, 20 anos de idade, consegue intuir essa resposta, né? E aí foi meio que isso, eu fui crescendo, aí eu comecei a trabalhar, comecei a ganhar meu dinheiro. Nesse contexto, foi o contexto que eu desenhei Você bastante também, foi trabalhava que em eu, quê? que eu mais desenhei. Nossa, eu trabalhei com muita coisa já, muita coisa. É. Eu, no começo, eu fui menor aprendiz na Unimed. Então Aham. tinha chamava AIDA, que era como se fosse um Senac, sabe? Uma espécie de Hum. Senac. Acho que aí na capital deve ter, né? Menor aprendiz do Senac, do Senai. Tem menor aprendiz, mas não sei necessariamente se é vinculado ao Senac ou a que órgão. Ah, sim. Então, eu comecei nessa forma. Aí eu saí de menor aprendiz, trabalhei já como ajudante de mecânico, aí fui enganado, não fui pago, aí fui Hum. para outro trabalhar, também fui enganado, aí acabei largando, trabalhei, nossa, trabalhei já em telemarketing, já trabalhei
como estoquista, como analista de garantia numa concessionária da Citroën. Já trabalhei como promotor, já trabalhei como redator, já trabalhei, deixa eu ver, promotor de lojas, né? Já trabalhei em empresas, já trabalhei na Coca-Cola, na Ambev, que é da Pepsi, né? Na produção. E assim, foi bem turbulento. Foi tudo bem turbulento. Hum. Quando que você descobriu que você era mais inteligente que as outras pessoas? Eu descobri no contato com as próprias outras pessoas, elas me diziam isso. A primeira vez, eu diria que começou aqui mesmo em São Paulo, num contexto de eu expressar coisas mais elaboradas, sabe? Hum, Conhecimentos e tal. Eu sempre tive uma facilidade para fazer raciocínios indutivos, muito hum, fácil, que é próprio da experiência, né? Por conta também de ter mais experiência que os meus colegas, né, com 10 anos eu já tinha morado em 3, 4 estados do Brasil. Então tinha um pouco mais de conhecimento e eu chegava a conclusões mais fáceis e elaboradas. E às vezes eu falava algumas coisas que os meus colegas não entendiam. Aí eles falavam assim, ah, o que ele tá falando? Ah, ele é louco, louco. E aí eu acabei até pegando esse apelido, né, de louco. Aí como a minha mãe é esquizofrênica, e aí eu peguei, me deram o apelido de louco, de crazy ou de Paulo Henrique louco. hum. Só que aí eles expressavam esse apelido, mas ao mesmo tempo falando, não, porque você é muito inteligente, que não sei o quê, não é que você é louco, você que você é normal. E foi assim, eu comecei a saber por aí, sabe? Eu sempre fui muito bom nos esportes também. Geralmente eu era ou melhor ou terceiro melhor. Então, você vai recebendo elogios, né? Você Uhum, vai percebendo. Eu ia jogar basquete, aí eu era o melhor, ou o segundo melhor. uhum, Futebol também, handball também. Só em corrida e música que eu percebo que eu nunca fui muito bom. E na comunicação, que foi uma coisa que eu fui desenvolvendo, ó, mas me custou. Como que foi E isso, esse matemática desenvolvimento da também. comunicação? Da comunicação, eu fui desenvolvendo por meio da escrita e no contato com as pessoas. Foi mais ou menos assim. Teve um período da minha vida que eu me relacionava esperando já que ia ser algo desagradável, sabe? Então eu tinha como se Hum, fosse uma meta de tipo, hoje eu vou, sei lá, eu vou chegar numa garota e eu quero tomar pelo menos 2 nãos. Eu vou chegar nessa pessoa aqui e vou tentar. desenvolver a resiliência, né? É, exatamente. É. Vou tentar ser engraçado, vou tentar me comunicar com essa pessoa e tal, fazer uma amizade e tal. Foi meio que isso durante um tempo. E aí foi uma coisa assim que eu percebi que foi um pouco mais custosa, que eu tive que quebrar isso em estrutura, sabe? Por exemplo, eu Hum, vou aqui, nesse momento, um quebra-gelo. Então, tipo, uma abertura. Como que eu vou chegar no comportamento, no corpo, na linguagem não verbal? O que eu vou falar? O que eu vou fazer? Nesse sentido de estruturar, sabe? No esporte não foi assim, nunca foi assim. Eu nunca pensei nesses termos, eu só ia e eu me desenvolvia naturalmente. hum. Você E podia dar um foi meio curso que isso. para homens tímidos, né? Podia, acho que eu tenho bastante coisa para falar disso. Ah, Bastante. E, bom, no esporte eu recebi bastante elogios. E às vezes tinha alguns dias que eu estava bastante inspirado, por exemplo, no futebol, que a turma não queria jogar comigo. Falava, não, hoje você tá com um demônio no corpo, não vou jogar, não tem graça jogar com você. hum, E aí não tinha jogo, né? Porque não tinha competitividade.
E pelo interesse também, eu sempre reparei que o meu leque de interesses sempre foi maior, até Uhum. mesmo na faculdade, né? Eu lembro que tinha uns debates assim, falando assim, se ganhasse na Mega Sena, o que você faria, Paulo? Eu falei, se eu ganhasse na Mega Sena, eu faria mais 2 faculdades e pagaria professores particulares para me dar aula enquanto eu almoço. Hum. Aí, meu Deus, se eu ganhar na Mega Sena, eu não quero ver um livro nunca mais na minha vida. Ah. Aí eu falei, não, você tá de brincadeira, né? Aí eu tirava, Hum. assim, do livro, assim, da mochila, um livro, sei lá, de cinesiologia, que não tem nada a ver com psicologia, que eu tava lendo por curiosidade, sabe? Pegando livro Hum. de antropologia, livro que não tinha nada a ver com o nosso curso. E aí eu falei, nossa, mas como você consegue? Aí eu respondi ao contrário, falava, eu digo o mesmo para você, né? Como você não consegue ler? Você se contenta com esse nível? E aí Hum. ficava daquela coisa. Só que é uma coisa que é dual. Ao mesmo tempo que tem a admiração, a pessoa ela meio que se afasta de você, né? Porque Hum. você é meio que como se você é uma coisa. Você não é um igual. Você não, né? A gente e aí eu reparei isso porque Isso você fala com em relação diversos à amigos, inteligência e às habilidades? isso. E a Tá. comunicação também, né? No debate também eu percebi isso na faculdade que a gente começava debatendo muito e aí chega um momento que já não só tá eu falando, sabe? Hum. E aí eu falo assim, o que você acha disso? Bota a sua ideia. Hum. Aí ele fala, não sei, eu tenho uma ideia aqui, mas não é muito elaborada e tal. Hum. Eu não tenho essa articulação que você coloca e tal. Aí é um certo receio, sabe? E é uma coisa que é um pouco desagradável para mim, no caso, né? Uhum. Porque eu gosto de conversar e de interagir, de trocar ideia, porque eu percebo que eu aprendo coisas que eu não sabia que eu sabia. Que às vezes a Uhum. pessoa coloca uma pergunta que eu nunca pensei nessa pergunta. E aí eu respondo ela e a resposta, eu não sabia que eu sabia, mas eu consigo articular a resposta, sabe? Eu encontro uma resposta. Uhum. É isso. E você acha que a inteligência te ajudou a superar essa situação difícil que você passou? Ah, sim, com certeza. E Sem como? dúvida. Você consegue descrever como que a inteligência te ajudou nesse ponto? Ela, eu diria que num primeiro momento, ela me afastou de algumas coisas. Então, por exemplo, eu tenho uma personalidade que costuma se opor a, a ideias unânimes, sabe? Eu Hum. costumo ser cético quanto ao senso comum e sobre essas questões, né, que eu acho que são simplistas. Então, isso acabou me colocando, me afastando um pouco. E me conduziu a olhar de uma forma mais abrangente para a realidade e acreditar que eu poderia melhorar ou de alguma forma superar aquilo. Hum. Então, é um movimento que eu percebo que é o contrário, por exemplo, que a maioria das pessoas fazem, que é grudar em uma pessoa e esperar que essa pessoa mude a realidade para ela. Então, eu Hum. acabei fazendo né? Eu percebi que eu tinha esse prazer, embora eu tenha algumas pessoas que eu tenho admirado e grudado, poucas Quem na minha foram vida, essas mas pessoas? foram professores Hum. que acabaram me decepcionando depois, inclusive. Como assim? Na faculdade, por exemplo, no ensino médio de português, na faculdade tinha um professor de filosofia que eu gostava muito. E todo mundo falava que ele falava difícil, que ele dava umas aulas que as pessoas não conseguiam entender. E eu gostava muito. Eu falava assim, mas é tão intuitivo o que ele fala. E eu me lembro que um dia eu fiz uma pergunta para ele. Eu não me lembro qual era a pergunta, mas era uma pergunta que não tinha solução ainda dentro da escola de filosofia pragmatista do Hum. Charles Sanders Peirce, dos Estados Unidos. Hum.
E aí ele me enrolou lá, me citou Kant e falou que a resposta para essa pergunta era a superação da metafísica e a conclusão do empirismo com do a priorismo com a posteriori, que é o método indutivo e dedutivo, né? Que o Kant fez essa relação. Só que não tinha nada a ver com o que eu tinha perguntado, né? E aí eu olhei para a cara dele assim, ele olhou assim, e aí ficou naquele clima assim, né? Ele Ah, sabia que ele não estava respondendo a pergunta, que ele estava me enrolando, hum. e eu sabia que ele, né? Ele sabia e eu sabia. Depois daquele dia, ele não me olhou mais no rosto, não falou mais Esse comigo, não me professor. cumprimentou. Esse professor, é. E aí me decepcionou nesse sentido, sabe? Eu achei que ele fosse tentar dar uma resposta ou pelo menos falar que não sabia, né? Dar uma Hum. resposta tipo Sócrates. Aí você tem que trabalhar as suas expectativas em relação às pessoas, né? É, exatamente. Exatamente. É, hoje você se considera uma pessoa feliz? Nossa, não sei. Não é uma coisa que eu pense nisso. Hum. Mas eu me consideraria uma pessoa que tem momentos de alegria. Não me consideraria como uma pessoa feliz. Uhum. Embora não seja uma coisa que eu pense nisso. Porque geralmente estou sempre refletindo sobre uma questão filosófica, estou sempre escrevendo ou pensando em alguma coisa que eu preciso fazer e tal. Uhum. E às vezes pensando em algumas coisas que eu poderia ter e não tenho também, que é uma coisa que me Que angustia. coisas que você poderia ter e não tem, que você gostaria de ter? Ah, várias. Eu diria que se eu pudesse voltar no tempo, eu teria uma condição melhor, É, estaria morando sozinho. você mora com seu pai E hoje? sim, sim. E eu teria melhorado a minha relação com algumas garotas que eu conheci. Oportunidades, né? Não falo assim, todas juntas de uma vez, né? Falo assim na sequência, né? É. Todas juntas não dá, acho que é isso. Não, Hã. não, todas juntas é impossível. Ainda mais lendo e refletindo tanto que eu. Uma quase já não dá, né? De Hã. responder e tal, se ela for muito, quiser que responda toda hora. Mas eu penso que isso é meio que aquela coisa de. Acho que de velho, assim, aquele arrependimento de olhar para trás e não aceitar muito bem o passado. Que é uma Você está questão que eu muito preciso novo trabalhar. para se sentir velho, você é muito novo para se sentir velho. Tem uma frase do Milan Kundera que ele fala que a vida é um rascunho que nunca vai ser passado a limpo. Eu acho É, perfeito, porque é, sempre a gente vai sempre ficar no rascunho, não tem, sim, não, você não vai conseguir passar esse rascunho a limpo, né? Então você tem que olhar sim, sim, as próximas linhas que você vai escrever, né? Quais são os seus projetos para o futuro? sim. Imediato, eu estou É. escrevendo um tratado filosófico sobre a igualdade, Hum, utilizando a filosofia concreta. Dois hum, métodos, a pentadialética e a decadialética. é, Eu comecei hoje a criar uma página no Instagram para hum, atender como psicólogo online, para divulgar o meu trabalho. uhum. Penso em criar um canal no YouTube, mas eu acho que é bastante difícil É a difícil, viu? Eu estou comunicação. tentando. Depois Sim, eu te dou sim, as dicas, eu ensino o caminho das pedras. beleza. Qual você acha que E poderia ser o seu público para você atender como psicólogo? então, isso é uma coisa difícil do mesmo sentido da literatura, porque Hum, eu me vejo capaz em muitos campos. Então isso acaba me paralisando um pouco. São muitas direções possíveis, então eu fico vou nessa, mas e se não der certo? Aí eu volto para trás depois, vai começar outra. hum. Mas eu tenho pensado em demandas, em queixas relacionadas à ansiedade
Hum, e há mães com dificuldade de cuidar da família e dos filhos. Que foi uma uhum, coisa, foram casos que eu atendi e que eu percebi que fluiu bem e que eu tinha uhum, um certo cuidado, um certo jeito que deu certo. uhum. Você tem uma história muito marcante, né, de abandono e de sobrevivência e de superação, que você pode estar usando na sua profissão para ajudar as pessoas. Sim, sim, também. O que você diria para um menino de 10 anos na situação que você passou no orfanato hoje? Um menino de 10 anos em um orfanato, É. eu acho que eu abraçaria ele, daria um beijo nele Hum, e diria para ele que ele vai crescer e se tornar um adulto forte e ele vai conseguir superar essa realidade. uhum, Acho que legal. seria isso. E como é que é a sua fé? Você tem religião? Você tem crença? Em que você acredita? Sim, tenho. Eu sou cristão, acredito no Deus cristão. Hum, Não frequento atualmente igreja, mas já frequentei. Ia bastante com a minha mãe e acabei saindo assim um pouco mais desse viés assim mais rígido, digamos assim, que ela sempre gostou, né? Porque essa religião que é mais rígida, que é mais baseada nos costumes e nessa ideia de guerra espiritual, oferece para ela uma explicação do mundo que é muito particular, é muito dela. Então ela uhum, gosta muito disso. E quando eu saí dessa relação com ela, eu acabei indo para igrejas que não são assim tão rígidas assim, mas que hoje eu reanaliso e vejo com uma certa rigidez ainda. Mas uhum. não acabei não indo mais. Acabei tendo algumas decepções também na igreja. Que tipo de decepções? Decepções amorosas, por exemplo, amorosas e financeiras. Por exemplo, se eu pensar que as pessoas, me recordar das pessoas que me devem, são da Hum, igreja. hum. Só da igreja. De novo, as suas expectativas em relação ao ser humano. A gente tem que. Sim, É o que a gente consegue mudar, né? A expectativa que a gente tem em relação às pessoas. Quando a gente não espera sim, nada, qualquer coisa sim, positiva que venha, a gente fica feliz. E quando vem uma coisa negativa, a gente simplesmente abandona. E quando a gente espera muita coisa, as pessoas tendem a nos decepcionar por causa da sim, nossa sim, expectativa, né? sim. Um problema também meu, que eu tinha muito, eu trabalhei um pouco isso, é falar não. Tinha uma Ah, dificuldade muito grande de falar não. é. Como a minha mãe também, né? Ela falava sim para tudo, né? Hum, Tanto relacionado a essa ideia, né? O morador chega lá, me dá um dinheiro, ela dá tudo. uhum. Mas decepção amorosa também na igreja eu tive também. Como que foi Então, isso? muita expectativa, conhece uma pessoa, acho que essa pessoa tem um mínimo de virtudes e aí ela não tem. Uhum. E Isso aí você quer dizer que você achava que a pessoa tinha virtudes por causa da religião, é isso? também, Hum, mas eu digo isso já no contexto de conhecer ela e tal, já tá numa relação e tal. E aí acontecer de ter uma traição e tal, e foi uma coisa bastante traumática para mim, né? Porque uhum. tinha todo um planejamento, ideias Você queria do que fazer. casar na igreja, ter família, é isso? É, exatamente. Uhum. E você pretende ter filhos?
Eu gostaria, sim, mas não é algo que eu pense, porque não Aham. depende de mim, né? Não, depende. E não, só de mim, não depende só de mim. Não, não depende só de você, mas depende também de você, né? É, sim, mas nunca fui muito bom de manter relacionamentos, sabe? Hum. Você acha que isso tem a ver com a inteligência, essa dificuldade de manter relacionamentos? Acho que sim, acho que tem a ver Hum. um pouco com esse trauma, que gerou um certo medo, Uhum. com esse meu contexto de abandono e isolamento Uhum. forçado e até autônomo em certos momentos. E também no contexto da inteligência, eu diria que sim também, porque em diversos momentos tem alguns casos em que as pessoas, digamos que medianas, costumam se empolgar com muitas coisas que são simples e banais. E aí, às vezes, eu não consigo expressar empolgação nessas coisas. Eu não acho que são coisas assim, tão incríveis. Eu já Hum. conversei com um colega, né, por exemplo, a gente falando sobre os pensadores que estão em evidência no Brasil atualmente, eu falando que eles são medíocres, porém Uhum. Uhum. ótimos comunicadores, mas que não trazem algo grandioso, que é mais ou menos essa ideia. Se você leu, por exemplo, o Nietzsche está na sua régua mais alta, digamos. Se você leu Kant, está na régua, na ponta da régua. Quando você coloca um outro nessa régua, você vê que ele não está lá em cima. Ele E você está acha que hoje tem bem embaixo. espaço para alguém assim, nesse nível, se expressar? Não, Eu tenho uma teoria a respeito disso. Fala a eu sua acho que aqui, não. depois eu falo a minha. Hã? Eu acho que não tem. Eu acho que hoje tem muita coisa para a gente fazer, muito distrator, muitas coisas para a gente se distrair, para muito lazer, né? E as pessoas acabam não. Eu acho que na época que eles viveram não tinha tanta coisa para fazer. E aí eles acabavam focando mais, conseguiam se concentrar mais. Hoje eu acho muito Sim. difícil surgir alguém que foque, consiga desenvolver teorias e escrever coisas ou produzir trabalhos tão profundos. Sim, eu penso que sim. Mas eu acho também que o mercado editorial tem muita resistência a isso. Hum. Eu acho que o mercado editorial ele está muito mais interessado em pagar um ghostwriter para escrever um livro de um youtuber famoso e vender Ah, milhões, com total, né? fotografias dele fazendo assim, ó. É. Aí você pode virar um youtuber também. Então, Mas então, só que isso que eu estou te falando, o próprio Nietzsche falava, né? Eu não sei se você sabe da história da Lu Salomé na vida do Nietzsche. Ela era uma mulher inteligentíssima e o Nietzsche foi muito apaixonado por ela e ela também teve um caso com Wagner. Tem uma foto Freud. famosa que tá ela, o Nietzsche, o Wagner, ela com um chicotinho em cima de uma carroça, né? E aí o Sim, Nietzsche ele resolve se afastar dela para poder se concentrar mais no trabalho dele, porque era um distrator, era uma coisa que tirava o foco dele daquela obra que ele falava. Ele que falava que já nasceu póstumo, não foi? Eu não lembro foi, agora. sim, é dele essa frase. É. Sim, E a Lu Salomé, ela, ela era ela amiga do deu Freud uma também. perturbada nele. Hã? Ela era amiga do Freud também. Ela era bem Era, isso eu não sei. pra É. Eu li a frente. biografia Era, dela, mas eu não lembro do Freud na biografia dela. Eu lembro sim, do Nietzsche e do Wagner. Ela era terrível. era. Marcou muito a vida deles. É. Então, e para finalizar, que você gostaria de falar, deixar alguma mensagem, alguma dica, alguma sugestão? Nossa, não consigo pensar em nada. Uma dica. Ou alguma coisa que você gostaria de mudar no mundo? Como você gostaria de ficar marcado a sua presença no mundo? Eu gostaria de ser um.
bom escritor e um É. grande filósofo. Aham. Legal. Sim. Gostei já, achei um fechamento muito bom. E artista também? Ser reconhecido como artista? Ah, sim, sim. Um pintor e tal. Gostaria, Uhum, sim. uhum. Legal. Trabalhando para isso, né? Você já fez alguma exposição? Não, nunca fiz. Eu pensei nisso já. Eu tenho MBA em História da Arte, né? E pós em Filosofia, pós-graduação em Filosofia. Hum. Só que eu não tenho nenhum quadro concluído. Esses que eu mostrei aqui, eu comecei já tem uns 4 anos. E não E não, termina? não. Aham. Porque eu gosto, os que eu não gosto eu já destruí, né? Esses daqui eu gosto. Só que eu fico pensando, eu fico olho, eu fico pensando que cor que eu coloco ali. Acho que fica um vermelho fica bom. Aí eu fico. E um azul? Será que um azul não fica bonito? Ah, E aí fica nessa. ah, Mas eu tenho que é. concluir. Poesia, você tem que ser escultor e poeta, porque a poesia é a mesma coisa que a escultura. Você vai esculpindo, você vai tirando, e chega uma hora que você não pode tirar mais nada, Sim, porque senão você estraga a obra. Então ela termina. Uma escultura ela é sim, terminada. E uma pintura nunca é terminada, porque você sempre acha que você pode sim, retocar. E é a sim. mesma coisa que escrever prosa, né? Você É sempre acha que pode infinito. melhorar, que poderia Sim, ficar melhor, que deveria mudar uma sim, palavra. A poesia não, você vai enxugando e chega uma hora que termina, né? sim, sim. Tem muito isso. Eu É, vejo no livro que às vezes eu fico pensando assim, não vou ler, não vou ler, não vou reler um livro que eu já escrevi. Porque é é. impressionante. Eu releio e é sempre refazendo, reescrevendo alguma coisinha, encontrando alguma coisa que não me desagrada. Aí eu fico pensando, mas não é possível uma coisa dessa. Hum. Eu não para E nunca. você já mandou seus livros para alguma editora? Já fui recusado em muita editora. Hum, Recentemente eu escrevi um livro com intenções comerciais sobre o assédio. 10 hum. atitudes com bases psicológicas. Utilizei mecanismos SEO para mapear quais são as dúvidas dos internautas sobre o tema assédio e relacionado ao assédio. Escrevi simples, bem palatável, leitor médio e tal. Aí mandei. Tem algumas que eu estou esperando a resposta ainda, outras já me disseram não. A editora Novo Século manifestou interesse, só que disse que iria me cobrar. E aí eu Ah, fiquei não, bastante. isso aí pagar para editar é besteira. É, então. Mas é uma editora que não cobra. Ela se vende assim, pelo menos. Ela tem vários best-sellers. É um livro que eu acho que venderia bem se ela editasse, mas ele mandou assim, né? Querendo me cobrar, e aí. Você tem, eu não sei se você já viu essas plataformas que você publica o livro online e a pessoa paga para ler. Você já viu isso? Eu já vi isso de gibi, de história em quadrinhos. Chama, Mas acho tem que. de livros também. E pode ser um caminho. De repente você pode publicar online e eu não lembro agora quais são os nomes das plataformas, mas tem bastante. Ah, depois você me passa. Uhum. Então tá bom. Nossa, adorei essa entrevista, foi muito profunda. Eu também gostei. É, E e agradeço a oportunidade. eu acho que você é uma pessoa que conseguiu superar toda essa história, essa coisa difícil. Você é uma pessoa legal, boa, né? Uma pessoa totalmente do bem. E é legal, é muito interessante ouvir esse tipo de história, né? Cada ser humano é um universo, é igual aquele do Pequeno Príncipe lá, que cada ser humano vive num planetinha, né? Sim, E aí eu acho, a gente como psicólogo tem essa profissão que eu acho maravilhosa, da gente conhecer muitos planetinhas, né? Porque cada sim, pessoa que a gente conhece é uma pessoa que vive no seu próprio planeta, na sua realidade, que é totalmente diferente das outras, né? sim. E assim E as é pessoas vivem. inimaginável também, né? Hã? É inimaginável. A clínica tem histórias inimagináveis. Sim, Às vezes eu encontro alguém que fala assim, ai, nossa, eu imagino. Aí eu falo, não, você não imagina.
Quando eu Uhum. entrei no primeiro ano da faculdade, eu imaginava É. alguma coisa, mas quando você atende mesmo, você fala, nossa, não imaginava isso. Uhum. É isso mesmo. E aí a gente vai descobrindo, vai conhecendo as pessoas, né? E vai descobrindo que existem muitas realidades, muitos mundos diferentes no nosso mundo. Isso é o que eu mais gosto da nossa profissão. Sim, verdade. Ok, então depois em off eu te dou algumas dicas aí de canal, porque eu tô penando Tá. também, viu? Não é muito fácil, não. Mais Beleza. alguma coisa que você queira colocar hoje? Agradecer a oportunidade, foi legal conversar. Tava ansioso, mas acho que eu consegui falar o que era importante. Que bom, adorei a entrevista. Eu te agradeço muito por ter aberto seu coração aqui para as pessoas que estão assistindo, né? E desejo uma boa noite, um resto de domingo aí, um bom resto de domingo Igualmente. Obrigado. e até a próxima. Até. Até mais, Cris. Até mais.